안녕하세요, 여러분. 저는 Renato입니다. 반갑습니다. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, sou especialista na Península Coreana e vim trazer para vocês mais uma aula em parceria com o Kombu Korea na Maratona do Hangul. Então, nessa mini aula, nós vamos ver as vogais compostas. Aqui, novamente, nosso principal objetivo vai ser a questão da pronúncia. As vogais compostas, elas podem parecer um pouco mais complicadas do que as outras, por serem um grupo de letras ou de caracteres um pouco maior do que aqueles que a gente já viu. Então, nas vogais simples, a gente vai ter apenas 8 vogais. Nas consoantes simples, a gente vai ter 10 consoantes. Agora, nas vogais compostas, a gente vai ter mais 13 vogais. Então, isso pode parecer um número muito maior no primeiro momento, né? Que assusta um pouco, mas na verdade elas são muito simples. Então, qual que é o nosso principal objetivo aqui? É vocês pensarem que, na verdade, as vogais compostas, elas são simplesmente a composição das outras vogais que a gente já viu. Então, na verdade, é sempre bom pensar que elas não são simplesmente novas vogais completamente diferentes, mas elas são uma composição daquelas que vocês já viram. Então, por exemplo, vocês vão reparar que praticamente todas as vogais compostas que a gente vai ver, elas são formadas a partir da composição entre o U e o I. E as outras vogais que a gente já viu antes. Então, se a gente junta essas 3 vogais com as outras vogais que a gente já viu, elas vão formar novas vogais. É isso que a gente vai ver agora, como que isso acontece. Então, se vocês pensarem essas vogais compostas a partir dessas 3 vogais, fica muito mais fácil de relacionar e entender como que elas funcionam sem precisar ficar exatamente decorando o que combina com o que e como que elas se formam, né? Vocês vão reconhecer naturalmente essas vogais e vai ficar muito mais fácil de vocês, então, a partir daí memorizarem. Então, as primeiras vogais compostas que a gente vai ver agora, elas vão ser formadas a partir da composição do I com as outras vogais. Então, a gente vai ter o IA, que vai ser formado a partir da composição do I com o A. Então, I mais A fica IA. A gente vai ter também, nesse sentido, o IO, que vai ser o I mais O. Então, I mais O fica IO. E assim também a gente vai ter o IO, que é o I mais O, que fica IO. E a gente vai ter, então, por último, o IU, que é I mais U, que fica IU. Então, a gente tem IA, IO, IO e IU. Juntando, então, o I com os dois Es que a gente já viu antes, aqueles Es que eu mencionei que tinham sons diferentes, mas hoje em dia tem o mesmo som de E. Então, se a gente junta eles com I, a gente vai ter 2 IE, né? Então, a gente vai ter 2 tipos de IE com o mesmo som, assim como tem os 2 Es, como a gente mencionou e falou anteriormente na parte das vogais simples. Vocês vão reparar, então, que na verdade esses caracteres são bem simples. E na verdade eles mudam acrescentando só mais um tracinho a mais, né? Só mais um traço que transforma entre E e IE ou entre O e O. Né? Na verdade muda só um traço e já se transforma em outro caractere. Então isso também facilita bastante na hora da gente ir memorizando, né? Lembrando que é basicamente o mesmo caractere com um traço a mais, então isso torna muito mais fácil. Então, assim como a gente vai ter a formação dessas vogais compostas a partir do I, a gente vai ter então também a partir da formação junto com o e o U, que são essas que a gente vai ver agora então. A gente vai ter então o A, que vai ser formado a partir do O mais A, que vai virar o A. A gente vai ter também então o O, que vai ser formado a partir do U mais o O, que vai virar então o O. A gente vai ter também então o I, que vai ser formado a partir do U mais I, que vai virar então o I.
Então, assim como a gente tinha os dois IE, formado a partir do E mais I, a gente vai ter também os dois UE, que vai ser formada ou a partir do O mais o E, ou a partir do U mais o E, tá? Então a gente vai ter primeiramente o E, que vai ser U mais E, que seria o nosso o E, né, que eu mencionei para vocês, antigamente seria o E, né, que é romanizado como E mesmo. E a gente vai ter o nosso UE, que vai ser O mais E, que é romanizado, que no caso aqui é o E, que é romanizado como AE, né, que eu mencionei que antigamente seria o E e o outro seria o E, mas hoje em dia tem o mesmo som. Então ambos vão ter o som de UE, tá? Então aqui todos eles têm o mesmo som, assim como o IE. Aqui no caso do E, então, a gente vai ter ainda um terceiro, mais um, que vai ser formado a partir do O mais I, tá? E ele vai ter o mesmo som de UE. E nesse caso ele vai ser romanizado como O, E, tá? Então esses três UE, né, eles vão ter o mesmo som, exatamente o mesmo som, mas vão ser escritos com caracteres diferentes, né? Um vai ser com O, outro vai ser com U, um vai ser com I e os outros dois vão ser com os S que a gente viu, tá? Mas os três vão ter o mesmo som, assim como o E que a gente já viu antes, que também tem, os dois têm o mesmo som. Então, só para vocês entenderem, né, mais um pouco melhor, quando a gente fala do UA, ou do UI, ou do UO, tá? Não importa se eles são escritos com O ou com U, todos têm um som como se fosse UA ou UO, UI, tá? O som é UA, UI, UO, é como se o som fosse com um I, tá? Tanto que todos eles são romanizados com W, mas o som aqui é na verdade é de U, tá? Então não importa se ele é escrito no caractere com O ou com U, isso não faz diferença nesse caso, é só a forma como ele é escrito, mas o som mesmo acaba sendo de U, tá? Então é o A, o I, o O e assim por diante. Então para finalizar, a gente vai ter o último, que vai ser o AI, o AI, que vai ser formado a partir do que a gente já viu antes lá nas vogais simples, aquele som difícil, meio chatinho de falar, né, que eu falei que parece o som de nojo, né, como se tivesse com nojo de alguma coisa, porque assim fica mais fácil a gente lembrar, né, o que mexe bastante com a nossa boca, assim, né, e mais o I, né, então por isso vai ficar esse som um pouco estranho, diferente, que é AI, AI, tá? É um som difícil mesmo, até na verdade sempre se diz que para os próprios coreanos é um som meio difícil, meio chato de falar. Até por isso que muitas vezes, em alguns casos, na gramática, o som dele vai mudar para E, só como se fosse um E, tá? Mas isso é só em alguns casos específicos, então na verdade vocês não precisam se preocupar com isso agora. Então foquem em lembrar desse som básico que é o som principal dele, né? Que vai ser AI mesmo, tá? AI. Então, com todas as vogais e as consoantes que vocês aprenderam até aqui, vocês já conseguem ler e falar, entender o que a gente sempre chama, né, o 안녕, né, que é o nosso oi informal, às vezes nesse caso pode ser tchau também, né, que a gente tem no coreano. Então vocês já conseguem ler e entender como é que ele funciona, né, porque ele vai ser formado por A, depois por N, né, an, daí tem mais um N dobrado, né, o IO, que a gente viu agora, e vai ter no final o IAN, que como ele vai estar ali embaixo, no final ele vai ter aquele som de NG que a gente falou, por isso vai ficar ION, ION, por isso fica ANHON. Então, essa foi a nossa mini aula de hoje. ANHON!